Nesta aula, voltamos a recuperar os ensinamentos do matemático suíço Gabriel Cramer, desta vez para dissecar a regra com o seu nome para solucionar um sistema de equações lineares com n equações e n incógnitas. Os sistemas aparecem frequentemente em matemática aplicada, economia e engenharia ao modelar certos fenómenos. Uma equação linear é uma equação composta exclusivamente por adições e subtrações de termos que são constantes ou o produto de uma constante pela primeira potência de uma variável. Conforme a natureza do problema que dá origem à equação, as constantes e as variáveis podem ser números inteiros, reais, complexos ou ter uma estrutura ainda mais geral. No caso dos números inteiros, chama-se a equação de equação linear Diofantina. A conhecida regra de Cramer para resolver sistemas de n equações e n incógnitas por meio de determinantes é, na verdade, uma descoberta do escocês Colin Maclaurin, datando provavelmente de 1729, embora só publicada póstumamente em 1748 no seu Treatise of Algebra. Mas o nome do suíço Gabriel Cramer não aparece nesse episódio de maneira totalmente gratuita. Cramer também chegou à regra independentemente, mas depois na sua introdução à análise das curvas planas em 1750, em particular para determinar os coeficientes da cônica geral. Nesta aula, vamos considerar que as constantes e as variáveis de uma equação linear são números reais. E essas constantes serão chamadas de escalares. Comecemos por algumas definições básicas. Uma equação linear é uma equação composta exclusivamente de adições e ou subtrações de termos que são constantes ou o produto de uma constante pela potência de primeira ordem de uma variável. Uma equação linear em n variáveis é uma equação que pode ser colocada na forma seguinte: A1x, 1 mais A2x2 mais A3x3, etc., mais ANx, n igual a b, sendo que os escalares A1, A2, etc., AN são denominados por coeficientes e b é chamado de termo independente ou termo constante. Uma solução da equação linear A1x1 mais A2x2 mais A3x3, etc., mais ANxn igual a b é um vetor S igual a S1, S2, etc., Sn, cujas entradas Sj podem ser colocadas no lugar de cada xj, para j igual a 1 até n, de modo a que a igualdade seja verdadeira. O conjunto solução de uma equação linear é aquele formado por todas as suas soluções. O sistema de equações lineares, ou sistema linear, é um conjunto de equações lineares envolvendo o mesmo conjunto de variáveis. O sistema geral de m equações lineares, com n incógnitas ou variáveis, pode ser escrito da seguinte forma. Aqui, x1, x2, etc., xn são as incógnitas. A11, A12, etc., AMN são os coeficientes do sistema e B1, B2, etc., Bm são os termos constantes. Consideremos um sistema de equações lineares com n equações e n incógnitas na sua forma genérica, onde os coeficientes A11, A12, etc., ANN são números reais ou complexos. E os termos independentes B1, B2, etc., Bn são números reais ou complexos. E x1, x2, etc., xn são as incógnitas do sistema n por n. Seja delta o determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas diferente de zero. Seja delta xi o determinante da matriz que se obtém do sistema dado, substituindo a coluna dos coeficientes da incógnita xi para i igual a 1, 2, 3, etc., n, pelos termos independentes b1, b2, etc., bn. A regra de Cramer diz que os valores das incógnitas de um sistema linear de n equações e n incógnitas são dados por frações cujo denominador é o determinante delta dos coeficientes das incógnitas e o numerador é o determinante delta xi, ou seja, xi é igual a delta xi a dividir por delta.
Mas antes de terminarmos, façamos primeiro um breve exercício. Resolvamos o seguinte sistema usando a regra de Kramer. Para o cálculo dos determinantes, será conveniente rever a aula dedicada a explorar esta matéria. Mas vejamos a solução do sistema. Teremos, portanto, delta igual ao determinante formado pelos coeficientes do sistema, cujo valor é 24, calculado, por exemplo, pela regra de Sarros. Delta xi obtém-se de delta, substituindo a coluna i pelos termos independentes e calculando o respectivo determinante. Portanto, pela regra de Kramer, teremos x1 igual a delta x1 a dividir por delta, ou seja, 5. x2 igual a delta x2 a dividir por delta, ou seja, 2. x3 igual a delta x3 a dividir por delta, ou seja, 4. Logo, o conjunto de solução do sistema é S igual a 5, 2, 4.